Oi pessoal, então cheguei, né, do meu ginecologista, né? Ele passou vários exames, fiz alguns lá também. Nossa, tem trabalho para o ginecologista, nossa, meu Deus, o ginecologista é bem profissional, mas assim, gente, eu tô cansada. Mas assim, olha que ironia, eu falei, primeiro, gente, tudo bem com vocês? E eu vim aqui também esclarecer algumas coisas, tá? Que eu vi algumas mensagens, eu não gostei do que eu vi nas mensagens, não gostei realmente, eu vou dizer pra vocês, não gostei. E é assim, gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Peraí que tá... Agora fez calor, quando eu saí tava um pouco frio, deixa eu aqui. Então, gente, deixa eu falar pra vocês, não gostei dos comentários que eu vi, sinceramente, acabei de chegar. E eu vim aqui falar algumas coisas, tá? Seguinte, primeiro, eu tenho os meus afazeres, as minhas coisas a fazer, as minhas coisas, né, gente, a fazer, os meus afazeres, as minhas consultas, as minhas coisas, eu ando muito ocupada ultimamente. E eu estou vendo que as pessoas parece que não tem nada para fazer da vida e ficam aí na internet com conversas fiadas, deixando recados desnecessários, coisas nada a ver para mim. E eu, sinceramente, não estou gostando de algumas coisas, não gostei do que eu li, eu preciso saber se é verdade, eu preciso conversar com a pessoa. Eu tô, como vocês podem ver no meu semblante, eu tô cansada, eu tô dormindo muito pouco, já estou passando por algumas situações de ansiedade, que tá gerando estresse e algumas coisas, e eu passei por depressão quando aconteceu aquele problema com meu filho. Melhorei e é muito perigoso com essa ansiedade, esses rumores, essas coisas, piorar o quadro, né? E eu não quero isso. Portanto, que eu tô marcando minhas consultas, né? O cardiologista que eu fui, eu só vou voltar para fazer os exames agora, depois eu tenho uma consulta com ele, mas eu vou adiar a consulta que eu tenho com ele, porque ele queria que os meus exames prontos. Então, o que é que eu posso dizer para vocês também a respeito do que eu vi na internet? É assim, pessoal, vieram me falar que o dos Estados Unidos fez uma live e que essa live era tarde, tal, de madrugada, e que ele falou coisas horrorosas, que foi tão pesada que ele fechou. Não sei, gente, eu não vi, sinceramente, não vi. Quando me avisaram, eu estava deitada já, né? Uma pessoa me avisou pelo WhatsApp. A primeira pessoa que me avisou foi pelo WhatsApp, falou que eu estava falando sobre mim e falando alguns acontecimentos que houve de problemas com a família dele. Aí eu fui lá, assim, peguei o celular, falei com ele, né? Mandei uma mensagem, falei que amanhã eu iria ver a live para saber o que ele estaria falando de mim, né? Eu teria que dormir cedo porque eu teria que acordar cedo. E eu estava falando para ele, porque eu tinha desbloqueado ele. Né? Lembra que aconteceu tudo aquilo mais cedo e tal? Aí ele me ligou novamente, nós conversamos durante algum tempo não, ele me ligou, ligação direta, no número dele mesmo. Ligou duas vezes, a gente conversou, a primeira vez ele não deixou muito claro, por isso que eu deixei no vídeo falando que ele não me prometeu nada e não deixou claro, por isso que eu não tinha desbloqueado. Aí da segunda vez que ele ligou, quando ele desligou, eu desbloqueei ele. Aí disseram que ele falou nessa live que eu não tinha desbloqueado, que eu não bloqueei, que eu mantinha ele bloqueado. Se eu quisesse manter ele bloqueado, eu mantinha, porque né, eu tinha todo o direito, né? Uma vez que o celular é meu, né? A vida é minha e eu converso com quem eu quero e também não era só por causa disso, isso não é a questão. É a questão de que ele ficava bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando. E pedindo para desbloquear, bloqueava, pedia para desbloquear. Então, isso é uma coisa assim que eu acho muito super chato isso. Pra mim é assim, se bloqueia uma pessoa, não desbloqueia mais. Eu sou assim, gente, não desbloqueia mais não. E no caso foi isso, entendeu? Tô cansada. Aí no caso é isso, tá, gente? Eu não quero nenhum tipo de problema mais, nenhum tipo de coisa com ele, nem com ninguém. Então, meu assunto com ele tá resolvido, tá? Essa questão pra mim já tá resolvida já faz muito tempo. E é isso aí, tá, gente? Não quero mais conversa com esse tipo de assunto, não. Mas então, eu tinha desbloqueado, nós conversamos, lembra que nós conversamos?
antes de você, né? Antes de eu te desbloquear, nós tivemos uma conversa, assim, né? Uma conversa, ele me falou algumas coisas, assim. Teve uma outra ligação anterior que ele até me perguntou se eu estava gravando. Eu não estou gravando, como é que eu vou estar gravando? Ligação, se eu fico com o celular assim, gente, meu celular tá só o pau da rabiola, tem que ficar assim, não tem como. Então, gente, assim, e ele disseram que ele também falou sobre dar celular, que eu estava falando sobre o celular, mas que eu não pedi para ele em nenhum momento, tá? Só que assim, o que eu falei foi que se ele realmente tem amizade por mim e gosta de mim, ele poderia me dar um celular sim. Poderia me oferecer, já que ele ajudou tanta gente, né? Que nem era tão amigas dele assim. E eu que sempre fui mais próxima há muitos anos, se ele tiver uma consideração por mim, ele seria o primeiro, né? Para provar, né? Não só para provar, mas para dizer, para demonstrar que ele também daria para mim, que sou uma pessoa. Se ele dá para qualquer pessoa ajuda, imagina para mim. Merecia que ele ajudasse muito mais, que ele fizesse muito mais. E ele só quer dar se for superchat em público, por quê? Qual a diferença de um superchat em público para oferecer um celular para uma pessoa que ele desgostar tanto, né? Eu não vejo diferença alguma. Não que eu esteja pedindo que ele deva fazer isso, mas por consideração a mim, por dizer que gosta, ele deveria fazer algo desse tipo. E é isso, se você diz que gosta de alguém, não quer dizer que você dá um presente que seja por interesse aquela amizade. Assim, para mim, a amizade por interesse e outras coisas por interesse é quando a pessoa oferece algo para ajudar do nada e sem ter nenhum vínculo de amizade, nada disso. Eu acho que seja isso. Tá? Eu chego agora no local e falo, olha, eu vou te dar tanto. Isso é outra coisa, né? Exibição pública para dizer alguma coisa. Não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Não leva nada, na verdade, isso aí. É isso que eu penso. Agora, gostar verdadeiro é diferente. Você pega, entrega aquele presente para a pessoa e não fica falando que deu. Olha, é um presente, eu quero te ajudar porque simplesmente gosto de você. Simples assim. Então, ele poderia fazer isso sim, por mim. Qual o problema dele fazer isso? Não tinha nenhum. Mas se ele não quiser fazer, tudo bem. Se ele não quiser, se ele não quiser, não achar que ele deve fazer isso, que ele quer fazer isso, ele não faz, não simples assim. Mas não precisa, só tô falando como ele disse lá. Aí disseram que ele também falou assim, que a pessoa tinha que dar alguma coisa em troca. Como assim? Ele só faz se a pessoa dar algo em troca e o quê? Né? A amizade é um presente, ninguém pede nada em troca, assim. A pessoa fala, olha, eu vou te dar um presente porque eu gosto de você, eu gosto da sua amizade, da sua companhia, da sua atenção. E o seu carinho é tão especial por mim que isso já me basta, o seu amor, a sua atenção. A mesma coisa, o seu carinho, a atenção que você me dá é o suficiente. A mesma coisa ele, se eu quiser mandar para ele, como ele já tem as coisas, um cartão, um agrado, qualquer coisa assim, pode ser até digital, mandar, eu mando, sem ele me pedir, né, para que ele saiba que ele é importante para mim. Eu mando, se a pessoa me mandar algo, eu mando alguma coisa para a pessoa sim. Se não tiver, se for algo que a pessoa já tem, eu mando outra coisa, uma coisa simbólica. Mando sim, eu não sou igual às pessoas. Mas ele falou que tem pessoas que exigem muito dos outros e nada dá, eu também concordo com isso. Tem gente que exige atenção da gente, quer todo o carinho da gente e não demonstra afeto pela gente. E ainda sai falando mal das pessoas, assim como ele faz. Ele ajuda várias pessoas que não fazem nada por ele, não dão atenção assim afetiva, de carinho verdadeiro, de amor verdadeiro, e mesmo assim ele presenteia essas pessoas. Dá para entender uma coisa dessa? Não dá para entender. Então de mim ele não pode exigir nada, 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 ele não pode falar nada, nem exigir nada, né? Uma vez de ninguém ele pode exigir, né? Porque né, a pessoa ajuda, mas assim, ele poderia me dar presente sim. Ele deveria ser o primeiro a oferecer isso pra mim. Como ele fala, como ele mesmo falou dos problemas que eu tive, e se para ele não é nada comprar um valor do celular, ele poderia me oferecer numa boa, né? Mas assim, se ele não quer, tudo bem, gente. Eu não estou pedindo, eu estou falando que poderia com certeza. Mas assim, é do coração dele, é do sentimento dele por mim, né? Se ele realmente gosta de mim mesmo ou não, se ele sente isso que deveria dar,
Se ele acha que não deve, é porque ele não sente no coração isso. Bom, e é isso, mas eu não vejo nenhum problema, e não é pedindo, e a pessoa quando dá um presente não tem nada a ver, não é dando, não é porque a pessoa tá comprando, não, porque isso não compra ninguém. Imagina, que isso. Se fosse assim, quando a gente tem amizade, uma amiga dela tá comprando a gente, ela dá, porque olha, eu gosto de você, seu aniversário, eu sou sua amiga, você tá precisando, eu quero te ajudar, eu tenho esse aqui e meu bolso permite, eu estou te dando, né, minha conta te permite, eu estou te dando porque gosto de você, não porque eu quero algum troca, porque a sua amizade é muito importante para mim. Eu penso que seja assim, e eu creio que seja assim, e é assim. Agora, das outras coisas que foi falado aí, que o pessoal falaram sobre o Juliano não tem canal, certo? A gente começa por aí. O Juliano não tem canal, ele não está no YouTube, ele não tem redes sociais, ele não gosta de conversar com ninguém, ele não liga para o que falam dele, a opinião dos outros para ele não importa, ele teve outro tipo de educação, a opinião dele é a dele que importa, as outras pessoas não se importam, se fosse assim ele já teria se incomodado com a opinião de todo mundo, ele não se importa nem com a opinião da própria mãe dele, imagina de outras pessoas, ele não se importa. Ele toma as decisões desde novo, mesmo que sejam erradas, ele arca com as consequências e não se importa. O Juliano não é uma pessoa que fica pensando muito sobre o que ele fez, ele é completamente diferente sobre isso, e ele não se importa de xingarem o que fala dele. E falaram que disseram coisas, eu já vi gente falando do Juliano, sem o Juliano ter canal, sem ele, sabe, falando mal dele, e disseram que ontem ele estava falando, né, eu não vi a live quando eu fui ver, disseram que ele falou que eu não desbloqueei, que não sei o que se eu não queria falar com ele, com certeza, eu falei no outro vídeo sim, porque ele andava repetindo as mesmas coisas, né? Então não tem sentido, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, não tem sentido, gente, isso não é uma coisa saudável, não é uma coisa normal. E eu falei, se me bloquear, bloqueio para sempre, que eu bloqueio para sempre também, não precisa ficar indo e voltando. Aí eu falei que queria outra coisa, porque ele já tinha me ligado. Aí ele me ligou novamente, nós conversamos. E eu falei que eu queria ouvir da boca dele. Ele falou, eu preciso só eu prometer. Eu falei, não é questão dele só prometer. Não vem com essa conversa, eles conversando, né? Eu quero ouvir da sua boca, porque a palavra de um homem vale muito. Um homem honrado, ele não falha com a palavra dele, né? A palavra de homem, então ele falou. Então ele me prometeu, não, mas vai ter esse negócio de bloquear e desbloquear. Nem levar coisas para a internet, a gente resolve, né, o que a gente tem que resolver. Se não estiver atendendo na hora, não dá, atende outro momento, porque eu nem sempre posso ficar perto do celular. Às vezes eu ligo, mas ainda mais o meu celular que está com esse problema, é compreensível. Eu saí hoje, fui ao médico, eu não levei esse celular, ele ficou aqui. Como é que eu vou levar um celular que desliga? Ele ficou na bateria. E as pessoas que gostam de mim vão se colocar no meu lugar, vão ter empatia, vão saber que eu estou tendo essa dificuldade com o celular, né, para fazer minhas lives, meus vídeos, eu fico segurando, né, gente, segurar sem ter que ficar no mesmo local, segurar o celular e sair andando é diferente, eu gosto de fazer celular andando, eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar, ou colocar em algum local e sentar, não ficar segurando com a mão, ficar assim, toda torta, é muito ruim fazer assim, entendeu? Mas é ele que sabe se ele não quer me dar, se ele não quer nem me ajudar, se ele não se prontificou a fazer isso, não quer, é porque, né, é uma escolha dele, ele ajuda quem ele quiser, né? Talvez, né, porque a pessoa tem que gostar da pessoa. Ele fala que gosta muito de mim. Então, tivemos a conversa ontem, não estou pedindo, isso é parte dele, parte das decisões dele, né, se ele sentir. Então, ele me ligou novamente, né? É ligação direta que ele faz. Ele sempre fez muitas ligações diretas para mim. Não sei se ele faz para outras pessoas, mas para mim ele faz. Então, por exemplo, ele ligou novamente e ele me prometeu. Falei que queria ouvir da boca dele, ele me prometeu. Tivemos uma conversa, e, né? Uma conversa assim por um tempo, né? Não sei, parece que ele estava indo para um local, dirigindo e tal. E né, tem coisas que a gente evita, né, eu evito, mas tivemos uma conversa até que é agradável, né, em alguns momentos e em outros, assim, sei lá, conversamos. Aí ele prometeu, assim que eu desliguei o telefone, né, minha filha já estava para chegar, eu teria que desligar, estava sozinha aqui e conversei com ele um pouco, enquanto eu estava sozinha
Aqui eu e ele conversamos um pouco, bastante até, né? Aí surgiu alguns assuntos assim, aí que ele já estava quase para chegar, e eu falei, perguntei, e eu já tinha que desligar porque minha filha já ia chegar, eu tinha que abrir lá o portão, né? Que aperta o interfone, eu abro pelo interfone. Aí ele falou que já tinha chegado, ok. E eu fui lá, e como ele me prometeu que não ia ter mais aquelas desavenças, aquelas coisas, eu desbloqueei do WhatsApp. E demorei um pouco para desbloquear dessa vez também, por causa do que aconteceu, mas ele me prometeu, ok. Quando foi à noite, falaram que ele foi lá e disse que estava bloqueado, mas ele não estava bloqueado. Aí eu já estava deitada, me avisaram, ele está fazendo uma live falando que aconteceu uns problemas com a família dele. Eu falei, o que será, gente, que aconteceu com a família dele, né? Aí falaram assim que estava falando de mim também. Eu falei, de mim também, meu Deus, eu agendei tantas consultas, estou tão cansada, tem que fazer tantos exames, é cardiologista, ginecologista, agora tem que voltar no dentista também, gente, outras coisas por causa da retração gengival que eu tenho nesses dois dentes e nesses dois de baixo, esses dois aqui que são mais separados, tem retração gengival, esses dois também eram separados, eu mandei juntar, tem que trocar isso aqui, fazer outro, esses dentistas não querem trocar, eles não têm material como esse do meu dente que eu fiz há muito tempo em Ribeirão Preto. Primeira vez que eu fiz com 11 anos em São Paulo, capital, fiz no bairro Morumbi, em um protético, dentista, cirurgião que era amigo da minha mãe lá do Senac, e foi ele que fez lá no Morumbi a primeira vez, eu tinha uns 11, 12 anos. Depois em Ribeirão Preto eu fiz com o Silvio Bife, que era primo do meu primeiro ex lá, né? E eu fiz com ele, era professor lá, muito conhecido, conceituado, eu fiz também. Ele arrumava para mim, trocava, colocava aqui, juntar. Ele quis juntar aqui. Agora deu retração gengival há alguns anos aqui, quando eu vim para cá, e ficou complicado, né? Que às vezes é só com operação, essas coisas assim. Aí eu sempre tenho que estar olhando tal, mas o dinheiro é complicado, gente, pagar dentista é caro, não é uma coisa barata, dentista. Então, às vezes eu tenho que tirar por isso que eu falo pro Juliano fazer essas coisas, porque eu tenho que tirar das minhas economias e pagar. Da outra vez eu fiz um boleto, eu acabei não indo mais porque eu fiquei insegura e aqui os dentistas não querem trocar e ficam nesse impasse, não querem colocar nada para juntar nesse de baixo, acho que vai ficar muita coisa, tem que ser assim mesmo, ele fala que o ar tem que passar melhor e só limpa e só, gente, vai ter que fazer mais outras coisas aqui. Aí vamos ver, o Juliano também fez um convênio com um dentista, mas a Inara que para fazer uma coisa para a Inara. E a Inara usa aparelho, né? Usa um aparelho que tem que ter os cuidados. Mas assim, me falaram, eu não sei se é verdade, se não for verdade, eu peço desculpas. Aí eu fui lá, quando eu fui lá ver, ele tava fazendo a live, né? Eu falei pra ele, eu mandei recado pra ele, olha, como eu vou dormir, amanhã eu vou ver essa sua live que falaram que você está falando sobre a sua família e mencionou a mim em alguns momentos, amanhã eu vou assistir. Porque como eu tenho médico amanhã, eu preciso dormir cedo. Desejei pra ele uma boa noite, ele também desejou pra mim normal. Aí, hoje eu fui ver a live e não estava mais lá, sobre o que era. Né? Aí me adiantaram que ele estava falando, aí me falaram assim que ele tinha falado sobre o Juliano. Gente, não é para falar sobre o Juliano porque o Juliano não tem canal. Outra coisa, disseram lá que estavam falando, ele também, outras pessoas estavam falando que o Juliano deveria fazer isso e aquilo, que ele lavava minhas calcinhas, que não era para ele fazer isso. Isso é uma decisão do Juliano. Só o Juliano pode decidir o que ele quer da vida dele. Ninguém tem que falar, ele tem que fazer ou não. Se ele quer fazer isso por mim, ele faz. Então isso me faz ver que o Juliano é bem melhor do que muita gente aí. Bem melhor. Muito obrigada por vocês falarem isso e me alertarem. Porque se ele faz isso é porque ele quer. E por que vocês não querem que ele faça alguma coisa por mim? O homem não tem que proteger a mulher? E ele já deixa a desejar em várias coisas, não ganha tão bem e tal. Quando eu conheci o Juliano, ele tem plena consciência. Tinha muitos homens riquíssimos que querem crescer de mim. Eu poderia ter feito um casamento com um homem muito, muito rico, hoje está com outra vida. E ele sabe disso. Então ele sente isso, ele fala, Natália, eu sinto muito não ter te dado o melhor. Porque você tinha tantos homens que te queriam, poderiam te dado tudo financeiramente e eram apaixonados por você. E você
né? E na época ele sabe que ele fez muitas coisas erradas, ficava perseguindo, e eu acabei ficando com ele por isso. Aí ele ficava fazendo chantagem emocional, falando que ia morrer. Então ele falou que se fosse hoje eu não faria isso que eu fiz, né? Eu não sei, mas eu acho que ele faria assim, pelo que ele, né, chantagem, as coisas, fica falando que tá mal, que não sei o que. Ele ainda até hoje ele fala que tá mal, quando eu falo de alguma coisa, ele fala, eu tô mal, ai não sei o que, ou ele vira as costas e ignora pra não entender, pra não ouvir. Bom, então é uma decisão dele. Se ele quer ficar aqui, é porque ele quer. Ninguém obrigou. Então ninguém tem que ficar falando por que ele faz isso, porque ele faz porque ele quer. Aí falaram lá também que esse cara que lavava minha calcinha. Se ele lava a calcinha, ele que quer lavar. Se ele lava ou não, isso é uma coisa dele e minha. Ninguém tem que dar palpite e se meter. O Juliano, ele não liga, eu já falei, ele fala, não, se falarem de mim, nem precisa me falar, porque eu nem tô nem aí porque falam de mim. Nem ligo, eu não vivo de opinião dos outros, eu vivo da minha opinião. E ele tá certo sobre isso. Agora, aí falar que eu digo que tô solteira, depois estou casada, não digo isso. Ele mora aqui na casa, né? Me disseram que ele falou essas coisas, se não for me desculpa, mas ele não tem direito, nem ninguém tem direito de dar palpite sobre isso. Eu moro aqui, ninguém quer saber se Juliano mora aqui ou não. Quando as pessoas perguntam, eu falo, estou separada, porque estamos separados de corpos. Sim, ele dorme no ambiente da casa, eu dormo em outro. Mas se ele quer ficar na casa, porque essa casa foi o Pedro que comprou, temos uma filha em comum. Então, se ele quer ficar na casa, para ele sair da casa, nós temos que vender e repartir o dinheiro, correto? Se ele quer ficar aqui, ele quer por livre e espontânea vontade, porque ele não quer sair. Vocês estão querendo que ele saia por qual motivo? Vocês vão pagar as coisas aqui? Vocês que vão fazer isso? Porque se for, né? Aí eu entendo a preocupação. Caso contrário, eu acho que vocês querem o mal. Ficar se intrometendo. Falando, será que esse homem não tá vendo que essa mulher fica falando com homens na internet ou fora? Não, ele não interessa se ele tá vendo ou não. Vocês estão preocupados realmente com o Juliano? Vocês têm certeza disso? Vocês acham que eu acredito? Falando que ele falou do que o Juliano, não sei o que lá, e que eu falava com homens e com o Juliano, que eu não respeitava. Será que ele quer que eu respeite mesmo o Juliano? Se ele quisesse, ele mesmo começaria por ele e não falar nada. Porque aí no chat dele eu já vi antes muita gente falando do Juliano, até com fake. Então a preocupação não é com o bem-estar do Juliano, nem com a moral do Juliano. Vocês acham que me enganam, é? Ninguém tem direito de se intrometer na minha vida pessoal. O que eu faço, com quem eu converso, se eu converso com homens, com mulheres, se eu tenho amizade com homens, qual é o problema? Eu disse antes que eu não quero isso. Não quero. Se eu quiser hoje, eu sou livre. Se eu quiser hoje sair, eu ter minha filha aqui e arrumar um senhor, um homem distinto, rico, eu arrumo e pronto. A decisão é minha, cabe a mim. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade para isso. Mas se vocês ficarem falando essas besteiras, gente, eu posso demonstrar para vocês. Se vocês começarem a falar besteira, eu vou provar, hein? Agora, se vocês não têm capacidade, eu não tenho culpa. Isso aqui é uma coisa minha, eu agrado os homens. E antes eu era muito mais assim, na aparência e tudo mais, que eu era bem mais jovem. Mas hoje em dia também eu continuo em outro patamar, em outra classe social. Classe social pode ser a mesma. Mas eu sou assim, eu posso, com qualquer idade que eu estiver. Lógico que eu vou querer um homem de mais idade, mas muitos homens mais jovens se interessam por mim, mas é minha preferência. Né? Mas se eu quiser, eu gosto de um homem entre 40 e tantos a 50 a 60, eu gosto. Né? Neste momento, mais à frente, eu vou aumentando um pouco, mas que tenha um poder aquisitivo de vida melhor, que seja bem resolvido, com uma personalidade interessante, que seja um homem educado, culto, é isso que eu quero, não gosto de gente baixa. A câmera, a gente está bem clara aqui, tá? Você acha que deve estar entrando muita claridade, não sei, na câmera. Mas é isso, mas você dá um desconto que eu estou sem dormir, cansada. E é isso, ele não tem que dar palpite sobre a minha vida, com o que eu converso, o que eu falo, nem os outros. Se é que ele fez, né, gente? Porque eu acho que não é possível, depois de tudo isso que eu falei com ele, ele esteja fazendo uma coisa dessa, porque seria o cúmulo.
Se ele quiser ficar falando essas coisas sobre a minha vida, sobre o meu canal, criticando, porque um conselho é uma coisa, gente, quando a gente quer dar um conselho, a gente mede as palavras, a gente sabe como vai falar. E se for crítica, se ele estiver falando mal, ou se ele não gostar de mim, ele não me assista mais, não fale mais comigo e se afaste de mim definitivamente. Simples assim. Se ele não aceita, se ele não gosta do que eu falo nos meus vídeos, ele não me assista, não comente, não fale comigo, porque eu não quero uma amizade que fique me criticando. Você falou tal coisa, você assim, você assado. Se for desse jeito, se eu tiver que ser perfeita e não poder falar nada a não ser a projeção do que as pessoas fazem sobre mim, eu não quero esse tipo de amizade desse, eu dispenso. Não quero amizade tóxicas, não quero amizade que a pessoa abusivas nem relacionamento. Não quero. De forma alguma. Se for uma coisa errada que eu estou fazendo, alguém me dá um conselho, eu aceito. Agora, com palavras doces, com palavras boas, sabendo como colocar as palavras. Porque a gente sabe uma crítica construtiva, um conselho, quando é uma coisa ruim ou não. Nós sabemos disso. E falar sobre o que eu devo fazer, com o que eu devo falar, eu não aceito. Falar, criticar o que eu falo nos meus vídeos, também não aceito. Porque eu acho assim, quando alguém tem que criticar alguém, a gente tem que se ver se a gente faz, tá bom exemplo, se a gente não faz aquilo, tá? E as mulheres que ficam me falando, e pode falar o que quiser de aparência, primeiro porque não aparecem, são fakes e não tem boa aparência, tá? Se vocês quiserem fazer melhor do que eu, vocês fazem. Se vocês se consideram perfeitas, ok, parabéns para vocês. Mostre o vídeo e mostre sua perfeição. Mas cobrar de mim não. Eu sou o que sou e eu estou bem, sim, dentro da minha idade, dentro do que eu já vivi, estou ótima. Por não fazer exercício, por não me cuidar tanto. E não me interessa o que vocês falarem, porque vocês não são exemplos de beleza, de caráter, de nada. Quando forem apontar algum defeito em mim, olhe se você não tem mais defeitos do que eu, ou se você também não tem o mesmo defeito. É isso, tá? Não quero palpite, porque eu não pedi assuntos, opiniões da minha vida particular, tá? Se eu estou separada, estou. Se eu disser que ele mora na mesma casa, porque em outro ambiente, qual o problema? Isso que tem que resolver sou eu, é ele. Ninguém tem que se intrometer. Concorda? Da mesma forma que eu não fico me intrometendo na vida dos outros aí. Vocês gostariam que alguém ficasse falando isso pra vocês? Porque vocês não têm moral. Gente que não tem moral que fica falando isso. Agora, se for pra falar de relacionamento, ele também não vive bem. Ele também não ama a esposa não ama ele, pelo que todos sabem disso. E vive na mesma casa, né? E só ele sabe os motivos pelos quais eles vivem no mesmo ambiente. Entendeu? Tanto que ele dorme num local, ela dorme em outro. E eu não vim aqui ficar falando sobre isso. Entendeu? Então ele também deixa esse lar, saia dessa casa. E pronto, também se ele está exigindo isso de mim. Ele não tem coragem, ele falou comigo, ela não tem coragem, ele também não tem. Que coragem que ele tem? Eu tenho coragem, eu sou mulher. Já que ele é independente financeiramente, por que ele não sai? Não é? É difícil ficar criticando os outros quando a pessoa está vivendo numa situação até que mais pior, a nível disso que eu estou falando. Então, não vamos, se for para falar disso, né? Ele não tem moral de falar disso, ele não tem como, ele não é um bom exemplo a respeito disso. E falar que eu falo com outros homens, ou não sei o que lá, que eu falo alguma coisa, isso é extremamente comum. Eu tenho um canal, falo com outros homens, e na minha vida pessoal, a vida é minha, eu não tenho nada que dizer desse tipo de coisa. A não ser que eu esteja namorando com ele, com um compromisso muito sério, e ele não queira que eu fale, né? Porque se for assim. Agora, a partir do momento que eu ainda estou aqui, quem paga as minhas contas sou eu. Quem toma conta de mim sou eu, posso falar com quem eu quiser. Entendeu? É isso que eu tenho para falar para vocês sobre ele. Ele não tem canal, então é inútil falar sobre ele, sobre o Juliano, tá? E eu não vou ter que vir aqui me justificar sobre ninguém. O que os outros falam mais sobre eles. Eu não vou ficar aqui vindo tudo que ele falar dos Estados Unidos, eu vim aqui falar, me justificar e responder a ele. Sabe por quê? Porque se for assim, gente, eu prefiro que ele fique lá no canto dele. Se eu for ficar só falando dele, se for para ficar com a pessoa toda hora falando só dessa pessoa, é melhor morar junto com essa pessoa. Porque pelo menos fica com a pessoa toda hora na cabeça, fulano. Então, por exemplo, se eu falar coisas só ruins, que me causam estresse, que mexa com os meus hormônios, que o médico até falou que eu não posso
passar nervoso, né, por causa de ansiedade que eu estou sofrendo, e que libera um hormônio que é mais a cortisona, essas coisas. Eu não posso ter liberação desse hormônio, passar raiva, nervoso, nem estresse. Já estou nesse quadro. E, então eu não posso não. Se for para falar de coisas boas sobre ele, eu falo, assim, gente. Mas uma amizade que me gere só estresse não compensa pra mim. Entendeu? Ficar falando só de coisas ruins, vir aqui me justificar, eu não tenho que justificar nada da minha vida. Quando eu falo algumas coisas aqui, são ataques que fazem a mim. Mas eu não tenho que me justificar. Só estou falando aqui para vocês entenderem, passar bem na cara, né? Desenhar que ninguém tem direito de se intrometer na minha vida e de falar sobre a minha vida pessoal. Minha vida pessoal cabe a mim. Só cabe a mim, não cabe mais a ninguém. Só diz respeito a mim e minha vida pessoal. Se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser dançar mal, eu danço mal. Se eu quiser dançar bem, eu danço bem. Se eu quiser dançar de pijama, eu danço de pijama. Se eu quiser dançar de roupa, eu danço de roupa. Se eu quiser ficar pelada, eu fico. Porque o canal é meu. Então, na minha vida, mando eu. O meu canal, eu não pedir opinião pra ninguém. Eu não quero a opinião dos outros. Né? Se eu quiser opinião, eu peço. Aí vocês pegam e me dão. Então, eu não quero esse tipo de coisa. Eu estou aqui para fazer o que eu gosto, o que eu quero. O canal é meu, eu pago as minhas contas. E tanto que eu estou sem meu celular. Se fizer live, entrar quem quer que seja, eu conversar, qual o problema? O YouTube até me indicou para fazer um canal para homens masculino, né? Porque eu atraio bastante esse público masculino. Eles gostam de entrar no meu canal. E o YouTube me indicou. Eu posso até fazer, mas a gente vai bater mais papo, conversar. Né? Entre outras coisas, meu canal é diversificado. E se o Juliano falar assim, eu vou embora, ele vai. Mas é uma decisão dele. Entendeu? É uma decisão dele. Não adianta